Um videozinho, muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite, caros amigos e amigas deste mundo, mais parece um circo mesmo não sendo. Este novo artigo que eu estou aqui a ler tem o nome de A Proposta de Porte Obrigatório de Identidade em Trinidade e Tobago. Um passo em direção à segurança ou um exagero? Pronto, então há uma música que eu tenho, aquelas musiquinhas terríveis que eu fiz lá no meu sitezinho, do álbum, portanto, o algoritmo espiritual, e a música chama-se Nós Não Precisamos de Segurança, mas de Funcionalidade. E quiçá o nome deste e o título deste vídeo vai ser mesmo esse. Pronto. Portanto, aqui a malta, que há um pastor que chama-se Cortei François, que no fundo, pronto, levanta aqui, descreve como é que, pronto, alguém que simplesmente não sai com o bilhete de identidade pode ter um problema judicial e ser considerado criminoso perante a lei deste país. Ora, eu antes de tudo quero dizer que em Portugal também é obrigatório que as pessoas andem com pronto, o seu bilhete de identidade. Sendo que, por causa da questão de alguém se esquecer, ou até da questão da funcionalidade, quando a polícia diz que pronto, alguém deve apresentar o seu bilhete de identidade e não o tem com ele, a polícia dá-lhe um dia ou dois para se apresentar na esquadra mais próxima com o bilhete de identidade. É simplesmente para confirmar que a pessoa é legal. E isso é algo que acontece na maior parte dos países, sendo que essa razão não faz com que haja uma maior segurança. Simplesmente, é uma espécie de implementação que quer prevenir, digamos assim, a ilegalidade de alguém. Portanto, isto é tramado, não é? São questões tramadas, mas que, isso acontece em quase todos os países do mundo, sendo que a maior parte dos países do mundo aceitam esse lado flexível, isto é, a pessoa que não tem o bilhete de identidade tem a obrigação de ir buscar o bilhete de identidade, ou então a polícia leva-o até casa e espera que a pessoa traga o bilhete de identidade só para confirmar que ela é portuguesa ou é outra coisa qualquer. Pronto. Isso é um dos papéis que são entregues à polícia e pronto. E como a polícia não pode negar ordens, nem pôr em causa leis, eles têm que cumprir aquilo que está escrito e mais nada. Ou senão eles perdem o emprego. Simples. E levam com um processo judicial em cima. E portanto, nesta noção da compreensão, a maior parte das pessoas, por norma, andam com o bilhete de identidade, principalmente se quiserem viajar e tal, é porreirinho. E quando não têm, têm a obrigação de levar e apresentar o bilhete de identidade na esquadra mais próxima, explicando a situação. Não é nada. É claro que eu não concordo que uma criança, ou um jovem, ou um adulto seja preso, não é? Porque se esqueceu do bilhete de identidade. É completamente idiota. Quanto à questão do álcool, que também refere aqui, e que diz que, como é que diz aqui, portanto, entre os 18 e os 21 anos, existe um problema de álcool, consumo de álcool. Não sei, aqui em Portugal, o consumo de álcool já apareceu há vários anos. Ainda o mundo da América andava-se a matar uns aos outros para haver legalização de álcool.
chamada na lei seca, e em Portugal já se bebia vinho, e as crianças também podiam beber vinho, bagaço e sabe-se lá o que mais. É claro que depois, pronto, houve uma espécie de clarificação informativa na qual, aos poucos, os miúdos e os adultos, uns mais que outros, foram se desligando da necessidade do consumo, porque, pronto, existe, sem dúvida, um problema associado ao consumo de álcool. Um dia destes estava a falar, por acaso, aí com um amigo sobre esta questão, e segundo a teoria, segundo o que é que se diz aí na internet e não só, não é? Um gajo que esteja a consumir, por exemplo, cocaína ou heroína, e se deixar de um dia para o outro, em princípio ele não vai ter um problema de saúde. Por ter deixado de um dia para o outro. Sendo que com o álcool, a pessoa que tem um vício de beber álcool, caso deixe o álcool de um dia para o outro, pode morrer por deixar de um dia para o outro. Pronto. Portanto, nota-se que, pronto, há certas coisas que são legais. Pronto, em Portugal o álcool é legal. E pronto. E, portanto, a malta que é viciada em álcool não pode deixar de beber de um dia para o outro, pois põe em causa ou põe em risco a sua própria vida. Portanto, tem que fazer uma espécie de desmame contínuo, até ser capaz de se desligar daquilo. Os cigarros também são legais, sendo que em todos os maços aparece uma olha, até está aqui. Portanto, 70 substâncias causadoras de cancro. Portanto, como eu gosto de dizer, 70 causas-crime. Portanto, há uma informação que sabemos e que o lado legal sabe, não é? Está aqui, 70 substâncias causadoras de cancro, e mesmo assim a coisa é legalmente vendida. Portanto, não é o facto destas substâncias causarem cancro não é um problema para o mundo legal. Contudo, há outras coisas, tipo o cannabis, que não provoca, pronto, assim, não se sabe propriamente se provoca cancro ou não, mas acho que não. E para provocar cancro, um gajo tinha que fumar toneladas por dia, mas isso continua ilegal. Portanto, há várias coisas que, no fundo, o mundo ainda não tem capacidades de entender, sendo que agora estão a tentar legalizar, por exemplo, uma coisa chamada CBD, que é uma erva artificial e que, pronto, aquilo, além de saber mal, também deve fazer pior do que o cannabis normal e ilegal, que é o natural. Pronto. Seja como for. Pronto. Isto é como tudo. Este mundo é mais ou menos difícil um gajo viver verdadeiramente livre. No fundo, por exemplo, eu tenho a liberdade de me expressar porque estou em casa. Estou a falar sozinho. E por isso, em casa, eu também posso fazer aí sexo como eu quiser com a minha parceira e como ninguém está a ver, está tudo bem. O mesmo, a falar, posso falar sozinho, comigo mesmo, e ninguém me vai dizer, você não pode falar, seja lá do que for. Posso, porque estou a falar sozinho. Então, há sempre formas de jogar, de manobrar, de dar a volta ao problema. Pronto, isto sim. Pronto, há malta que o problema do álcool é quem não se sabe comportar.
seja aqui, seja lá onde for, há muitos homens ou mulheres que bebem e não se sabem comportar. E há outros homens e mulheres que, mesmo bebendo como touros, sabem se comportar. E o saber se comportar é simplesmente, pronto, não se meter com o próximo, não achar que é o rei da selva, nem o rei de lado nenhum. Pronto. Agora, se o gajo sabe comportar, se não se mete com ninguém, está tudo. Eu, por mim, legalizava todas as drogas do mundo, pois, havendo a legalidade das mesmas, todo o mecanismo de tráfico iria desaparecer, ou quase todo. O mesmo aconteceu com a legalização do álcool, depois da lei seca. A lei seca, pronto, era simplesmente a malta que fazia o tráfico do álcool, isto é, a comercialização do álcool, que, em prol do negócio, matava o próximo. O mesmo acontece no mundo das drogas, não é? Ainda hoje ou ontem apareceu um caso qualquer de uns brasileiros aqui em Portugal que deram não sei quantos tiros a um gajo qualquer, pronto, que tinha a ver com drogas, simplesmente, mais nada. Se aquilo estivesse legal e se eles descontassem e tal, havia um maior controle sobre, pronto, o que é que cada um tinha, deixava de ter, a qualidade da própria droga e tal como existe a qualidade do álcool e afins. E pronto, em princípio, a malta e todos os organismos criminosos que, pronto, que querem simplesmente dinheiro, tal como o comerciante quer, pronto, todos os mecanismos que tentam defender-se via, pronto, o homicídio do próximo iriam desaparecer, porque, pronto, havia uma legalização da coisa. E automaticamente, pronto, a malta já não ia sentir necessidade de punir o próximo com a morte, pois já tinha a lei a seu favor. Mas pronto, a malta neste mundo, para fazer uma mudança qualquer, parece que precisa pelo menos de 40 ou mais séculos. E pronto. Alguns nos Estados Unidos, há uns anos atrás, a erva, o cannabis, era legal, e depois de repente tornaram-no ilegal simplesmente porque, pronto, a maior parte da malta que fumava cannabis eram os considerados popularmente como negros, e a proibição do cannabis foi uma forma de racismo. Foi um racismo indireto. Há sempre assim umas jogadas esquisitas por parte do governo, mas pronto, em princípio quem sabe pensar entende o que é que se está a passar. O mais importante é saber estar.